Olá pessoal, beleza? Bom, eu vou trabalhar com vocês nessa nossa aula gravada, aquela aula que eu deveria ter trabalhado com vocês na aula síncrona. O nosso último modo de resolver o ΔH de uma reação química, né? Só que por um outro mecanismo, beleza? Então vamos lá. Eu já trabalhei com vocês aqui, só para a gente constar um checklist, né? Eu já falei sobre cálculos de ΔH por estequiometria, quando a gente tem uma equação química e a gente faz uma regrinha de 3 para saber qual é a quantidade de energia liberada se eu aumentar ou diminuir determinado reagente. Então, beleza, isso aí a gente já falou. Pela lei de Hess, também está tranquilo, né? A gente fez bastante exercício sobre. E por calor de formação, que foi a última maneira da gente resolver o ΔH. Beleza? Nessa aula de hoje eu vou falar com vocês aqui sobre energia de ligação. É tranquilo, mas a gente tem que ter alguns dados, alguns valores, que são valores sobre qual seria a quantidade de energia envolvida na quebra, na ruptura de uma ligação covalente. Então, isso é a ideia da energia de ligação. Então, primeira definição aqui, pessoal. Energia de ligação é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no seu estado gasoso a 25 graus e 1 atm. Então existe um estado padrão. Então todas estas ligações aqui foram medidas nestas condições padrões, tá? De 1 mol, caso 1 mol de uma substância química, a 25 graus e 1 atmosfera de pressão. Para cada uma dessas ligações testadas, foram encontrados valores, e esses valores terão que ser tabelados. Todas as vezes que vocês precisarem de consultar qual a quantidade energética de cada ligação, tem que ser acompanhado aí numa tabela, que serão fornecidos aí nas atividades, tá? Que a gente for trabalhar. Então aqui, por exemplo, eu tenho do H2. Isso daqui é a molécula de H2. Para eu quebrar essa ligação aqui, ó, essa ligação covalente, foi necessário o sistema absorver 436 kJ. Já na quebra de 1 mol de ligação química entre cloro e cloro, né, para formar o gás cloro, o Cl2, foram absorvidos 242. Então, só da gente observar aqui, para se quebrar 1 mol de hidrogênio é mais energético do que 1 mol de cloro, né, pela própria força da ligação que a gente tem aí. Então, tranquilo, esses valores aqui serão sempre dados para vocês nos exercícios. A gente só vai ter que consultar esses dados aí para jogar na fórmula, tá? Então vamos lá. A primeira questão que eu vou resolver é esta daqui, ó. Eu tenho CH4, gasoso, combinando com 3 mols de gás cloro. Eu vou produzir aqui um haleto orgânico, né, que a gente lembra do ano passado, quando você tem família 7A com carbonos, um haleto orgânico, e 3 HCl. Isso aqui é uma reação química que a gente chama de substituição, tá? De halogenação. É um tipo de reação orgânica que é bastante comum aí dentro do estudo da química orgânica. Aqui eu tenho a equação de novo, ó, ela é escrita em forma de molécula, só que eu vou abrir estas ligações. Então todas as vezes quando vocês tiverem que resolver uma questão, não é obrigatório, mas é bom a gente abrir a questão. Por quê? Eu vou enxergar quantas ligações covalentes eu tenho. Está vendo aqui que está sendo destacado para vocês? Então essas demarcações vermelhas aqui significa que eu terei que quebrar essas ligações. E para cada ligação rompida tem um valor. Então, por exemplo, ó, a gente não está enxergando aqui 4 ligações de carbono com hidrogênio? Então eu tenho 4 ligações de carbono com hidrogênio. Para cada uma dessas ligações aqui, são absorvidas 413, que é a ligação entre carbono e hidrogênio. Então eu tenho que multiplicar esse valor aí por 4. Por quê? Porque são 4 ligações. Estas ligações aqui, elas são fornecidas para vocês, esses valores, numa tabela. Essa tabelinha aqui do lado, ó. Certo? Então, vamos resolver essa primeira questão aí para a gente entender como é que é o meu processo. Então, vou ampliar a tela aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha equação já escrita.
Só ampliar. Eu já tenho a minha equação aqui escrita, ok? Eu preciso de abrir essas ligações, então eu posso abrir desta maneira, representando as minhas ligações covalentes. Ó. Eu tenho o carbono com 4 hidrogênios, então eu faço aqui uma fórmula estrutural de Kekulé, tá? Mas eu tenho 3 vezes a ligação de cloro com cloro. Então são 3 vezes a ligação de cloro com cloro. Aqui eu vou abrir essa molécula, o carbono é central, eu vou colocar 3 cloretos. Então, isso daqui é uma halogenação, que a gente chama, né, esse tipo de reação. 3 cloretos e 1 hidrogênio. Continua ainda a forma tetraédrica, mas eu tenho 3 HCl's aqui no final. Agora, olha só, gente. Eu preciso de saber quais são os valores dessas ligações. Então, para cada uma delas foram fornecidos os valores. Ou seja, a ligação entre carbono e hidrogênio é 413,4 kJ. A ligação entre cloro e cloro vai ser 242,6 kJ. A ligação entre carbono e cloro vai ser de 327,2 kJ. E a ligação entre hidrogênio e cloro será de 431,8 kJ. Então, esses valores aqui, eles são entregues para vocês através de dados, ok? Basta a gente representar aplicando como se fosse uma equação matemática. Agora, detalhe, está vendo que eu não coloquei valores se é mais ou se é menos? Então, pode ser que esses valores aqui sejam valores positivos ou negativos. Quando é que eu sei que vai ser um valor positivo ou quando será um valor negativo? Tudo depende de onde esta ligação covalente aqui existir. Tá? Então a gente vai combinar o seguinte. Se essas ligações acontecerem antes da seta, significa que eu estou rompendo essas ligações. Eu preciso de quebrar a ligação aqui entre hidrogênio e carbono para soltarem esses átomos. Então, todas as vezes que eu tiver estas ligações aqui antes da seta, significa que são processos endotérmicos. Então, a quebra de ligação no primeiro membro da equação, tá? Eu coloco assim para ficar fácil para você entender. Ó. Primeiro membro, antes da seta, são intenções endotérmicas. Então, significa que eu tenho que quebrar as ligações. Então, todos esses meus valores têm que ser positivos. Então, todos esses valores aqui fornecidos, tá, das entalpias dessas ligações aqui, são todos positivos. Agora, se for pós-seta, se for do lado 2 da equação, que eu chamo de segundo membro, eu já estou formando novos compostos. Então, os carbonos com os cloretos já estão sendo formados. Estou conectando de novo novas estruturas. Então, este lado 2 já são reações que liberam energia. Então, é um processo todo exotérmico. Então, se o processo é todo exotérmico, todos os meus valores das energias terão que ser com valores negativos. Aí vocês teriam que colocar menos antes de cada ligação. Certo? Então, geralmente eu faço o seguinte. Geralmente eu coloco, antes dessas somatórias aqui, eu coloco valores negativos e positivos. Então, como aqui é o primeiro membro, eu sei que o primeiro membro é endotérmico, então todos os valores das minhas entalpias aqui serão positivas. E aqui todos os meus valores referentes aos meus produtos serão negativos. Então é só eu jogar uma expressão matemática para ficar fácil. Tá? Eu vou desmanchar essa parte aqui para poder ficar fácil de a gente entender e a gente vai implicar esse valor. Então, é só a gente separar que dá certo. Então, olha só, pessoal. Aqui eu vou colocar assim. Ó. Eu sei que eu tenho 4 ligações de carbono com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Então, eu boto aqui um mais antes, colchete. Então, ficaria assim. 4 vezes carbono com hidrogênio, que é 413,4.
mais 3 vezes a ligação de cloro com cloro, que é 242,6. Que eu fecho o colchete. Está vendo que eu coloquei um positivo antes? Então, tudo aqui dentro vai ser positivado. Menos, porque eu já troquei meu lado, agora eu já tenho o produto. Eu coloco uma ligação de carbono com hidrogênio. A ligação de carbono com hidrogênio é 413,4, mais 3 vezes ligações de cloro com cloro. 3 vezes a ligação de cloro com cloro é 327,2, mais 3 vezes a ligação de hidrogênio com carbono. 3 vezes a ligação de hidrogênio com carbono é 431,8. Fechou o colchete. Então, se a gente resolver matematicamente tudo isso daqui agora, a gente vai observar, né? Então, a gente vai resolver primeiro o colchete. No finalzinho vai ficar assim, ó, mais 2.381,4 menos o que resolveu-se aqui dentro, ficaria, colchete, 2.690,4. Para que eu resolver essa questão, ficaria menos, aproximadamente, menos 309 kJ/mol. Então, em nenhum momento aqui eu apliquei a fórmula do ΔH, que é a entalpia final menos a inicial. Eu simplesmente estou utilizando os valores das minhas energias de ligações de cada ligação covalente. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho as minhas moléculas abertas. Eu sei que são colocados os valores de cada ligação. Agora, o que você tem que lembrar? Que esses valores, antes da minha seta, terão que ser valores de entalpia positivo, porque são processos endotérmicos. Então, a quebra de ligação no primeiro membro são valores positivos. Todos esses valores de energias aqui serão positivos. E no segundo membro, pós a seta, todos esses valores aqui são de formação. Olha só, a seta saindo. Significa que ele está liberando energia. Para liberar essas energias, então meus valores aqui todos serão negativos, exotérmicos. Então é só lembrar esse detalhezinho aí, ok? São dados valores para vocês, como eu falei, né? Dependendo da reação química que for fornecido, terá que ser colocado a tabela desses valores médios, né? Um outro detalhe aí de uma outra tabela com valores de energias de ligação. Está vendo que eu não coloquei aqui positivo e nem negativo necessariamente? Porque depende do lado da equação química que vier essas ligações. Tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, observação importante. Quando se faz um cálculo de energia de ligação, a gente não utiliza essa fórmula. A gente não vai utilizar a fórmula do calor de formação. Se vocês usarem a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos, às vezes a gente consegue até o mesmo valor, só que sinal trocado. Tá? Então a gente não vai trabalhar entalpia, a gente não vai somar a entalpia do produto e tirar da entalpia do reagente. Não funciona. Então a gente tem que utilizar por estas energias. Sempre lembrando, eu vou ter aqui o valor destas energias de ligações dos meus reagentes, certo? Então você vai ter a somatória aqui das entalpias dos reagentes e depois a gente vai utilizar os valores das entalpias dos produtos. Observa que está diferente daqui da minha ordem, ó. Certo? Aqui é mais energias, valores positivos para os reagentes, e aqui eu tenho valores negativos para os meus produtos. Então, por isso que não funciona a minha fórmula. Tá bom? Eu deixei aqui essa atividade, aí tentem resolver essa atividade aí para mim, e na quarta-feira eu melhoro esta explicação aí para vocês ao vivo. Aí eu refaço essa questão, tá? Tá lá nos meus slides. Eu vou disponibilizar esses slides aí no mural do Teams e no Padlet. Tentem fazer essa atividade aí e eu corrijo com elas na quarta-feira. Beleza, pessoal? Um abração. Até mais.